Olá pessoal, como estamos? Sejam bem-vindos aqui ao canal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou em um cenário que comumente eu não costumo estar. Normalmente eu gosto de gravar na minha sala por conta da iluminação. Mas como está acontecendo uma obra no apartamento da minha vizinha, eu me fechei aqui no quarto com a esperança que o ruído não fique tão grande e que o áudio chegue para vocês com o mínimo de dignidade possível. Então vamos deixar de delongas, vamos começar o nosso documentário do mês. Kate Thompson é uma escritora britânica conhecida por seus romances históricos e seu foco em histórias baseadas em eventos reais, muitas vezes envolvendo personagens comuns em tempos de adversidade. Ela tem uma capacidade marcante de capturar o espírito de pessoas que resistiram e se adaptaram em circunstâncias extremas, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Seu estilo de escrita combina uma pesquisa histórica profunda com uma narrativa emocionalmente rica, o que torna seus livros tanto informativos quanto cativantes. Kate Thompson tem um interesse especial por histórias femininas durante os tempos de guerra, destacando as contribuições e os desafios das mulheres que muitas vezes ficam à margem da história oficial. Além de A Biblioteca Secreta de Londres, Kate Thompson escreveu outros livros de ficção histórica e não ficção, que também exploram temas de resiliência e comunidade, como, por exemplo, Secrets of the Homefront Girls, de 2019, um romance que se passa na Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, centrado nas vidas de mulheres que trabalham em uma fábrica de cosméticos e enfrentam desafios pessoais e profissionais em meio ao caos da guerra. Tem também The Stepney Doorstep Society, de 2018, um livro de não ficção que examina a vida das mulheres do West End de Londres durante a guerra. Com base em entrevistas e pesquisa detalhada, Thompson revela as histórias de 5 mulheres reais que mostraram imensa coragem e força para sobreviver ao Blitz e às dificuldades da vida urbana da época. The Allotment Girls, de 2018, uma obra de ficção histórica situada durante a Segunda Guerra Mundial que narra a vida de mulheres que, em meio à escassez de alimentos, encontram no trabalho comunitário e na horticultura uma forma de sustentar suas famílias e fortalecer seus laços. The Secrets of the Lavender Girls, de 2020, ambientado novamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, este livro se foca em um grupo de mulheres que trabalham juntas em uma fábrica de sabão no West End de Londres. Ele explora como elas lidam com as dificuldades da guerra, mantendo o espírito de solidariedade vivo. Os livros de Kate Thompson são populares entre leitores que gostam de histórias que combinam eventos históricos reais com narrativas ficcionais que trazem à tona o lado humano da guerra. O seu trabalho tem sido elogiado por sua pesquisa meticulosa, personagens autênticos e a habilidade de retratar a força das comunidades em tempos difíceis. Ela continua escrevendo, muitas vezes revelando histórias ocultas ou pouco contadas de pessoas comuns durante os grandes eventos históricos do século XX. O estilo acessível e cativante da escrita de Thompson faz com que os seus livros sejam populares, tanto entre amantes de ficção histórica quanto aqueles que buscam uma leitura inspiradora sobre coragem, esperança em tempos de adversidade. A Biblioteca Secreta de Londres, da Kate Thompson, é uma leitura bastante interessante para quem gosta de ficção histórica.
O livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente nos anos em que Londres estava sendo bombardeada, o que já cria um pano de fundo bastante dramático. A história gira em torno de uma biblioteca subterrânea em Bethnal Green, onde duas mulheres, Clara e Ruby, trabalham para manter a comunidade engajada com a leitura, mesmo em tempos tão sombrios. A biblioteca não é apenas um lugar de acesso a livros, mas também um refúgio emocional e intelectual para a população. Clara, uma das protagonistas, se esforça para manter esse espaço de cultura vivo, acreditando no poder dos livros para dar esperança e conforto em tempos de guerra. Ruby, por outro lado, lida com seus próprios demônios enquanto trabalha ao lado de Clara. As duas personagens crescem e se fortalecem em meio aos desafios impostos pela guerra e pela própria sociedade da época. O mais encantador do livro é como ele mostra o papel da literatura como forma de resistência e sobrevivência. Em tempos de guerra, o simples ato de ler e de manter a cultura viva pode ser visto como uma forma de lutar contra o desespero e o caos. A escrita da Kate Thompson também equilibra bem os momentos de dor e perda com toques de esperança e de humanismo. Em setembro de 1940 e maio de 1941, a cidade de Londres foi alvo de uma campanha intensa de bombardeios aéreos conduzidos pela Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Esse período ficou conhecido como Blitz, derivado da palavra alemã Blitzkrieg, Guerra Relâmpago. O objetivo da Alemanha nazista era minar o moral britânico e destruir a infraestrutura militar e industrial. Ao longo de 8 meses, mais de 40 mil civis foram mortos e milhões de londrinos viram suas casas e vidas destruídas. Os bombardeios afetavam a cidade quase todas as noites, e o medo constante de novos ataques levou a população a buscar refúgio em abrigos subterrâneos. Isso incluía não só as estações de metrô, que se tornaram abrigos improvisados para milhares de pessoas, mas também abrigos antiaéreos construídos nos subúrbios. Muitos londrinos, principalmente das classes trabalhadoras, desciam às estações de metrô com colchões, cobertores e pertences básicos, estabelecendo uma rotina noturna de proteção contra o caos que explodia nas ruas acima. A vida no subsolo era bem desafiadora, mas ao mesmo tempo uma expressão de resiliência. Em um ambiente de medo, as estações de metrô se tornaram mini-comunidades. O barulho constante dos bombardeios, o medo de não encontrar suas casas intactas ao sair e as condições insalubres eram agravantes, mas a população encontrava formas de resistir e manter a dignidade. Os abrigos improvisados eram lugares de socialização, onde as famílias tentavam manter a normalidade na medida do possível. Comida era distribuída, grupos de voluntários ajudavam com o essencial e atividades culturais como música e leituras eram organizadas para entreter as massas. Além do conforto físico, esses momentos eram essenciais para manter a sanidade mental durante o estresse constante. As estações de metrô se tornaram centros de vida para muitas famílias. Algumas estações possuíam médicos voluntários, pequenas cantinas e até sessões de cinema para distrair as pessoas do horror acima.
Durante a guerra, as bibliotecas em Londres assumiram um papel muito maior do que apenas fornecer livros. Elas se tornaram refúgios espirituais e centros comunitários de apoio, oferecendo acesso ao conhecimento e à cultura em um momento em que as pessoas mais precisavam disso. O poder dos livros para educar, entreter e proporcionar uma fuga mental foi vital para a população, especialmente para as crianças, que estavam vivenciando o horror da guerra em primeira mão. Muitas bibliotecas foram destruídas nos bombardeios, mas, assim como as pessoas, elas também resistiram. As bibliotecárias e os bibliotecários da época muitas vezes trabalhavam em condições perigosas, emprestando livros nos abrigos antiaéreos e nas estações de metrô, como a biblioteca de Bethnal Green, que é a inspiração real para o cenário do livro A Biblioteca Secreta de Londres. Essa biblioteca foi criada no subsolo da estação de metrô de Bethnal Green e oferecia livros para aqueles que se abrigavam durante os bombardeios. Além de fornecer um meio de escape, ela servia como um ponto de encontro e uma maneira de manter um senso de normalidade. As bibliotecas móveis que circulavam pelas ruas de Londres e arredores também eram comuns, levando livros às pessoas que não podiam sair de casa. Além da distração proporcionada pela leitura, as bibliotecas ofereceram programas educacionais, palestras e até grupos de discussão política e filosófica. Durante um período em que a comunicação era limitada e as informações muitas vezes vinham acompanhadas de propaganda ou censura, os livros eram uma fonte de verdade, reflexão e esperança. As bibliotecas funcionavam como um espaço de cura emocional e psicológica para aqueles que viviam o trauma da guerra. Elas eram símbolos de resistência intelectual contra o totalitarismo, um lembrete de que o espírito humano podia ser elevado pela cultura, mesmo em tempos de destruição. O governo britânico, consciente da importância desses espaços, apoiou ativamente o funcionamento das bibliotecas e incentivou as pessoas a continuar lendo. O esforço foi significativo não só para a alfabetização e o acesso à educação, mas também para a construção de uma resiliência psicológica diante da guerra. Nos períodos mais sombrios da história, a leitura tem sido uma fonte crucial de consolo e refúgio emocional. Durante guerras, perseguições políticas, crises econômicas ou até pandemias, os livros oferecem a oportunidade de escapar da realidade, ainda que por breves momentos. Para as pessoas em circunstâncias extremas, a leitura proporciona uma pausa mental, um momento de alívio onde se pode explorar mundos diferentes, viver outras vidas e se conectar com experiências que transcendem a dor imediata. Na Segunda Guerra Mundial, como no caso retratado por Kate Thompson em A Biblioteca Secreta de Londres, os livros ofereciam exatamente isso para a população londrina, que se escondia nos abrigos subterrâneos durante a Blitz. Mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar, o ato de ler oferecia uma maneira de escapar da dura realidade dos bombardeios e da destruição. Esse fenômeno é comum em tempos de crise. A leitura permite uma conexão íntima com algo além do sofrimento diário, seja uma história fictícia, um relato inspirador ou uma obra de filosofia que ajude a dar sentido ao caos. A cultura, em sua essência, também atua como uma forma de resistência, preservando a identidade coletiva e a memória em faces de regimentos opressores ou destruição cultural. Durante conflitos e ditaduras, os regimes muitas vezes tentam controlar ou suprimir a cultura, reconhecendo seu potencial subversivo. No entanto, a cultura resiste. Livros são escondidos, histórias são transmitidas oralmente, tradições artísticas continuam a ser praticadas em segredo, como uma maneira de resistir à opressão. Um exemplo clássico é o regime nazista, que proibiu livros e autores considerados degenerados.
queimou obras literárias e perseguiu escritores e artistas. Mas, em resposta, intelectuais e artistas formaram redes clandestinas de leitura e publicação. A literatura e as artes continuaram a florescer nas sombras, resistindo ao apagamento. Esse tipo de resistência cultural foi uma maneira de afirmar a humanidade e a liberdade de pensamento contra o totalitarismo. Outro exemplo marcante é o das bibliotecas clandestinas, criadas em guetos durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo sob a ameaça constante de morte, os judeus mantinham vivos os seus livros, ensinavam literatura e transmitiam cultura às gerações mais jovens. Esses atos de leitura e preservação cultural não eram apenas uma forma de sobrevivência, mas uma resistência ativa contra a tentativa de apagar uma identidade coletiva. A leitura não apenas oferece conforto, mas também funciona como uma forma de fortalecimento intelectual e espiritual. Quando alguém lê, especialmente em momentos de grande turbulência, esse ato se torna um exercício de liberdade. Ao escolher ler um livro, a pessoa afirma sua capacidade de pensar criticamente, questionar e formar suas próprias opiniões, o que pode ser um ato de desafio em contextos opressores. Em regimes totalitários, como na União Soviética, sob Stalin, ou em ditaduras militares na América Latina, a leitura de livros proibidos era uma forma de resistência intelectual. O simples ato de ler e compartilhar ideias que iam contra o regime era uma maneira de desafiar a censura e manter viva a chama do pensamento crítico. Os dissidentes se reuniam secretamente para ler e discutir literatura subversiva, questionando o status quo e mantendo um espaço de liberdade mental. Outro aspecto importante da leitura e da cultura como formas de resistência e conforto é o seu papel em unir as comunidades. A leitura e o compartilhamento de histórias criam laços sociais que podem ser vitais em tempos de crise. Quando as pessoas se reúnem em torno de histórias, elas constroem um senso de pertencimento e propósito compartilhado, o que ajuda a resistir ao isolamento emocional e psicológico.
Na Londres bombardeada do Blitz, as bibliotecas subterrâneas, como a de Bethnal Green, descrita no livro da Kate Thompson, eram mais do que apenas lugares para pegar livros emprestados. Eram espaços onde as pessoas se encontravam para trocar experiências, ler juntas, compartilhar palavras de encorajamento e discutir ideias. Essas atividades culturais ajudavam a construir uma rede de apoio mútua em um momento de incerteza. Além disso, a cultura tem o poder de criar pontes entre gerações e preservar a memória histórica. Durante e após os tempos de guerra, as histórias compartilhadas e os livros lidos mantêm vivas as experiências e as lições de eventos trágicos, passando para as próximas gerações como uma forma de aprendizado e resiliência coletiva. A literatura tem também uma capacidade única de inspirar esperança. Em tempos difíceis, histórias de superação, coragem e resistência servem como exemplos para aqueles que enfrentam desafios similares. A leitura de romances ou de textos filosóficos que lidam com as questões fundamentais da condição humana pode ajudar as pessoas a encontrar um sentido e um propósito em meio ao caos. Os leitores de todas as épocas recorrem a clássicos que lidam com temas universais de sofrimento, como Os Miseráveis, de Victor Hugo, ou A Peste, de Albert Camus. Esses livros não oferecem soluções fáceis, mas mostram que a luta contra o sofrimento é uma parte inerente da condição humana, oferecendo conforto e uma base para resistir. As personagens Clara e Ruby de A Biblioteca Secreta de Londres, da autora Kate Thompson, são representações profundamente humanas da coragem, resiliência e compaixão demonstradas por muitas mulheres que trabalharam em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Inspiradas em eventos e figuras reais, essas personagens refletem o espírito de bibliotecárias e outras trabalhadoras que desafiaram as dificuldades do tempo de guerra para fornecer acesso à educação, cultura e apoio emocional às suas comunidades. Clara, a personagem principal do livro, é uma bibliotecária responsável por manter uma biblioteca subterrânea na estação de metrô de Bethnal Green, em Londres, durante a Blitz. Essa ideia de uma biblioteca improvisada no subsolo é inspirada por um evento real. Durante os intensos bombardeios alemães, bibliotecárias em Londres e outras cidades se recusaram a interromper o serviço público, mesmo com o perigo iminente de destruição e morte. Um exemplo notável é a própria biblioteca de Bethnal Green, que foi transferida para o subsolo do metrô, oferecendo refúgio literário a centenas de pessoas que se abrigavam ali durante os ataques. A personagem Clara carrega consigo essa responsabilidade de manter o conhecimento e a educação acessíveis para a população, especialmente com as crianças, que com a escola interrompida dependiam da biblioteca para continuar seus estudos. Elas muitas vezes trabalhavam longas horas em condições perigosas, oferecendo não apenas livros, mas também um senso de estabilidade e normalidade em meio ao caos. Essas bibliotecárias sabiam que os livros tinham o poder de confortar e distrair as pessoas dos horrores da guerra. Ao continuar a fornecer esse serviço, elas resistiam à destruição e mostravam uma força incrível. Assim como Clara, elas eram uma fonte de esperança para muitos que se abrigavam embaixo da cidade, enfrentando o medo da destruição diária. Ruby, uma amiga próxima de Clara na história, e outra personagem-chave no livro, desempenha um papel igualmente importante na sustentação da comunidade durante a guerra. Embora não seja bibliotecária como Clara, Ruby representa as mulheres comuns que se tornaram a espinha dorsal do Homefront britânico. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de mulheres se viram assumindo papéis que anteriormente pertenciam exclusivamente aos homens, que haviam sido convocados para lutar. Mulheres como Ruby trabalhavam em fábricas, fazendas e outros setores essenciais para a sobrevivência do país.
Uma figura que pode ser associada a Ruby é Barbara Nixon, uma famosa voluntária da Defesa Civil em Londres. Assim como Ruby, que demonstra uma forte rede de apoio emocional para as pessoas ao seu redor, Bárbara ajudava a organizar esforços de proteção e segurança para as áreas mais atingidas pelos bombardeios. Bárbara e muitas outras mulheres ajudavam as vítimas, cuidavam dos feridos e reconstruíam casas destruídas, tudo isso enquanto tentavam manter suas próprias famílias seguras. Essas mulheres, como Ruby, muitas vezes desempenhavam papéis que iam além do esperado, oferecendo suporte emocional, físico e prático para seus vizinhos e comunidade. Elas demonstraram uma coragem inabalável ao lidar com o estresse emocional de viver em uma cidade sob ataque constante, enquanto mantinham seus lares e trabalhos funcionando. Clara e Ruby são representações de uma vasta rede de mulheres que trabalharam para manter o funcionamento da vida cotidiana em Londres durante o período da Blitz. De bibliotecárias a voluntárias da Defesa Civil e trabalhadoras em fábricas, essas mulheres estavam na linha de frente da vida urbana, oferecendo apoio moral, prático e emocional. Além disso, Ruby, com sua natureza compassiva e sua conexão com a comunidade, lembra as enfermeiras voluntárias e organizadoras comunitárias que ajudavam a cuidar dos feridos e de pessoas traumatizadas. Muitas mulheres do Women Voluntary Service se envolviam em esforços locais para garantir que famílias afetadas pelos bombardeios recebessem ajuda imediata. Elas montavam cozinhas comunitárias, abrigos e programas de ajuda para aqueles que haviam perdido suas casas ou seus entes queridos. A história real está repleta de exemplos de mulheres que mantiveram bibliotecas, hospitais e serviços sociais operando em meio ao caos do conflito. Clara e Ruby, de A Biblioteca Secreta de Londres, exemplificam essas mulheres que se recusaram a permitir que a guerra destruísse o espírito de suas comunidades. A biblioteca de Bethnal Green, no metrô, é um reflexo direto da coragem de bibliotecárias reais, que muitas vezes arriscando suas vidas mantiveram a cultura acessível.
Ruby, por outro lado, encarna o espírito de solidariedade que muitas mulheres demonstraram ao cuidar de suas comunidades durante o conflito. O trabalho dessas mulheres foi crucial para a manutenção da moral e da coesão social, e a dedicação delas mostrou que a guerra não era apenas vencida nas linhas de frente, mas também nos pequenos atos de resistência cotidiana realizados por pessoas comuns. Assim como Clara e Ruby, as mulheres da vida real, demonstraram uma força extraordinária, garantindo que, mesmo em meio à destruição, a cultura, a educação e o apoio comunitário nunca fossem perdidos. Em tempos de bombardeios constantes, muitas bibliotecas foram destruídas ou danificadas pelos ataques aéreos, mas as que permaneceram de pé ou se realocaram para locais mais seguros se transformaram em verdadeiros refúgios físicos para a população. Algumas bibliotecas foram transferidas para abrigos subterrâneos, como foi o caso da estação do metrô de Bethnal Green, onde se localiza a biblioteca dentro do romance, a Biblioteca Secreta de Londres. Esses espaços ofereciam proteção contra as bombas, mas também permitiam que as pessoas tivessem acesso a livros, algo que se tornou um símbolo de normalidade em meio ao caos. A ideia de abrigos antiaéreos transformados em bibliotecas era poderosa. Mesmo em um ambiente destinado a proteger a vida física, a mente e o espírito também encontravam refúgio. O ato de ler, nesse contexto, era uma forma de resistência. Era uma maneira de afirmar que, apesar do colapso do mundo extremo, a vida intelectual e cultural continuaria. Além disso, esses espaços ofereciam escape mental para os adultos e, talvez mais importante ainda, uma fonte de distração e aprendizado contínuo para as crianças. Além de refúgio físico, as bibliotecas se tornaram verdadeiros centros de apoio emocional. Durante a guerra, muitos londrinos viviam sob estresse constante, sofrendo com medo da morte, a perda de entes queridos, o deslocamento de suas casas e a destruição de suas comunidades. As bibliotecas emergiram como lugares onde as pessoas podiam buscar consolo, encontrando nos livros não apenas uma distração, mas também respostas e conforto para suas angústias. A leitura, especialmente de romances, poesia e histórias inspiradoras, proporcionava um escape para uma realidade alternativa, oferecendo um alívio temporário do trauma. Bibliotecárias, como a personagem Clara, se tornavam conselheiras informais, ouvindo os problemas e angústias dos frequentadores e muitas vezes recomendando livros que poderiam ajudar a acalmar a mente e proporcionar algum alívio emocional. Essas bibliotecárias conheciam profundamente os gostos literários dos leitores e muitas vezes eram capazes de sugerir leituras que ofereciam inspiração, coragem ou simplesmente um momento de distração em meio ao caos. Histórias de sobrevivência, resistência e superação tornaram-se especialmente populares durante a guerra, pois refletiam as próprias lutas das pessoas contra as adversidades do conflito. A literatura nesses momentos funcionava como uma forma de empatia, conectando os leitores com personagens e situações que ressoavam com seus próprios medos e esperanças. Além do apoio emocional, as bibliotecas desempenharam um papel prático crucial durante a guerra, fornecendo informações vitais para a sobrevivência e ajudando as pessoas a se adaptarem à vida no home front. Com as escolas frequentemente fechadas ou destruídas pelos bombardeios, as bibliotecas assumiram uma função educacional essencial, especialmente para as crianças. Muitos pais recorriam às bibliotecas para continuar a educação de seus filhos, emprestando livros que serviam como material didático em casa. As bibliotecárias, por sua vez, muitas vezes assumiam o papel de professoras informais, ajudando as crianças a escolher livros que mantivessem seus estudos em andamento.
Esses espaços também ofereciam informações práticas sobre como lidar com as dificuldades diárias da guerra, como economizar alimentos durante o racionamento, como manter uma casa com recursos limitados ou lidar com primeiros socorros em caso de emergência. A biblioteca não era apenas um lugar de entretenimento e cultura, mas também uma fonte vital de conselhos práticos e imediatos para lidar com a crise. A disseminação de informação durante a guerra era uma necessidade urgente. As bibliotecas distribuíam panfletos, guias e materiais oficiais do governo sobre como proceder em caso de ataques aéreos, evacuações e outras emergências. Elas se tornaram pontos de distribuição de conhecimento essencial, ajudando a preparar a população civil para os desafios que vinham com a guerra. Durante a guerra, as bibliotecas também funcionaram como centros de comunidade, onde as pessoas podiam se reunir, socializar e compartilhar suas experiências. No romance A Biblioteca Secreta de Londres, vemos como a biblioteca subterrânea de Bethnal Green se torna um local de encontro para vizinhos, amigos e conhecidos, onde eles compartilham não apenas livros, mas também histórias, medos e esperanças. Esse espírito de solidariedade foi uma característica fundamental das bibliotecas na vida real durante a guerra. Esses espaços permitiam que as pessoas encontrassem consolo umas nas outras, mantendo vivas as redes de apoio social em um momento em que a coesão comunitária era mais necessária do que nunca. O simples ato de ir à biblioteca e encontrar outros membros da comunidade oferecia uma sensação de normalidade e pertencimento em tempos de grande incerteza. A presença de uma bibliotecária conhecida como Clara dentro do romance representava um ponto fixo de segurança e de constância em um mundo que estava em colapso. Além disso, muitas bibliotecas organizaram eventos e atividades comunitárias para manter o espírito de união. Leituras em grupo, clubes de leitura. Essas reuniões criavam oportunidades para as pessoas discutirem as suas experiências, processarem coletivamente o trauma da guerra e se sentirem menos sozinhas. As bibliotecas também se tornaram símbolos de resistência cultural durante a guerra. Manter uma biblioteca aberta, fornecer livros e promover a leitura em um momento de destruição era uma forma de dizer que a cultura, que o conhecimento e o pensamento crítico não seriam derrotados pela violência. Os bibliotecários e bibliotecárias que continuavam seus trabalhos durante os ataques estavam, de certa forma, desafiando o inimigo e afirmando a importância duradoura da educação e da cultura, mesmo em tempos de devastação.
Assim como durante o Blitz em Londres, quando os ataques aéreos constantes transformaram as bibliotecas em espaços de refúgio, hoje também vemos os livros servindo como santuários durante crises. Em tempos de guerra, desastre natural ou mesmo crises pessoais, as histórias fornecem uma fuga para aqueles que estão sofrendo. Recentemente, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, muitas pessoas se voltaram para os livros como uma forma de enfrentar o isolamento, a incerteza e a ansiedade. Bibliotecas digitais e clubes de leitura online proliferaram e as vendas de livros dispararam, mostrando que, mesmo em tempos de crise, a busca por história e conhecimento é uma necessidade básica humana. Além disso, em áreas afetadas por conflitos contemporâneos como a Síria, o Afeganistão e a Ucrânia, iniciativas de bibliotecas comunitárias têm surgido como formas de preservar o conhecimento, manter a cultura viva e oferecer apoio emocional. Esses espaços fornecem não apenas livros, mas também um senso de normalidade e esperança para pessoas que vivem em meio à devastação. A leitura tem o poder de transformar vidas ao abrir janelas para novos mundos, novas ideias e novas formas de pensar. Em A Biblioteca Secreta de Londres, Kate Thompson mostra como os livros podem mudar o rumo de uma pessoa em momentos de crise. Eles oferecem uma perspectiva diferente, uma visão de futuro ou até mesmo uma inspiração que pode ser o empurrão necessário para alguém resistir às dificuldades do presente. Hoje, os livros continuam desempenhando esse papel transformador. Existem inúmeros relatos de pessoas que encontram consolo e coragem nas palavras de um autor, ou que foram inspiradas por uma história a tomar um novo rumo em suas vidas. Em comunidades carentes, especialmente em áreas onde o acesso à educação é limitado, bibliotecas e programas de leitura podem ser verdadeiras fontes de mudança social. Elas capacitam as pessoas, promovem a alfabetização e fornecem ferramentas que ajudam indivíduos a superar os obstáculos e construir futuros melhores para si mesmos. Assim como as bibliotecas no romance de Kate Thompson se tornaram pontos centrais de apoio durante a Blitz, as bibliotecas modernas continuam a servir como centros comunitários em tempos de adversidade. Elas oferecem acesso a informações críticas, a serviços de internet, espaços seguros e uma sensação de comunidade. Por exemplo, após desastres naturais ou em regiões afetadas pela violência, bibliotecas muitas vezes oferecem refúgio e serviços essenciais, assim como apoio emocional. O papel das bibliotecas públicas durante eventos como furacões, incêndios florestais ou até crises econômicas mostra que elas continuam sendo pilares da resiliência comunitária. Assim como no romance, onde a resistência ao caos da guerra se manifesta na preservação da cultura e do conhecimento, a leitura ainda hoje pode ser um ato de resistência. Em tempos de censura, desinformação ou opressão, os livros são fontes de verdade, liberdade e autodescoberta. Leitores em regimes autoritários, por exemplo, muitas vezes se voltam para a literatura proibida como uma forma de preservar a consciência crítica e a liberdade intelectual. Além disso, a literatura tem um papel vital no fortalecimento da empatia. Os livros nos colocam em contato com diferentes realidades, perspectivas e culturas, e isso é fundamental em tempos em que o mundo parece mais polarizado. Eles têm o poder de nos ajudar a entender o outro, de nos lembrar da nossa humanidade comum, o que é especialmente importante em momentos de adversidade. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso documentário mensal, que vem trazendo um recorte do contexto histórico, aonde se passa a história que nós lemos este mês dentro do nosso círculo literário. Serve como apoio de informação, de complemento de leitura para você que realizou a leitura junto comigo dentro do nosso círculo literário. Vamos nos reunir daqui a pouquíssimos dias para o nosso debate. Então, eu espero que você consiga assistir esse conteúdo aqui a tempo. Assim você não recebe spoiler de nada, se bem que aqui eu não soltei spoiler nenhum do livro, apenas esse recorte cultural, histórico, verídico, real, aonde se passa a história
tá? Que nós lemos. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. E se você tiver vontade de estar conosco ativamente no Círculo Literário, está aqui o meu convite. Sinta-se à vontade, me adiciona e me chama nas redes sociais, se apresenta, diga que você quer participar do Círculo Literário, que você vai receber o link do nosso grupo de interação e grupo de avisos, terá acesso aos links dos nossos debates virtuais, terá acesso ao quiz literário, quem pontua mais sempre recebe um brinde. E a gente tem essa troca sempre uma vez ao mês. É gratuito, não se paga nada, tá bom? É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até breve, até o próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais.